Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem bacana e bem interessante, onde ele nos fala sobre a multiplicação de matrizes. O que acontece? Quando a gente estuda sobre adição e subtração, eu só posso resolver a adição e a subtração entre matrizes se elas forem do mesmo tipo. Aqui, não necessariamente vai obedecer sempre essa regra, tá bom? Mas o que acontece? A multiplicação entre matrizes não basta somente a gente multiplicar de forma direta os seus elementos dentro de suas posições. Quem dera fosse assim na verdade, né? O que acontece então? Se eu multiplico aqui duas matrizes quaisquer, matriz A por B, vamos supor que a matriz A ela é do tipo 2 por 3, ou seja, duas linhas e três colunas. Deixa eu colocar bem aqui embaixo, olha só. Aqui em cima, aliás. A matriz A é do tipo 2 por 3. Eu vou resolver essa multiplicação por uma matriz B, que é do tipo 3 por 2. Quer dizer, 3 linhas e 2 colunas. É importante que você repare, pessoal, antes de resolver a multiplicação entre matrizes e verificar se é possível realizá-la. Como é que eu sei disso? Você analisa os tipos das matrizes e aí repare. A matriz A é 2 por 3, a matriz B é 3 por 2. Esses elementos aqui de dentro, eles têm que ser iguais. Ou seja, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. O que aqui nesse caso dá certo essa condição, né? Então o que acontece? Ao realizar essa multiplicação, o resultado final ou a matriz resultante é justamente a matriz que vai possuir esses valores. Ou seja, a matriz resultante ela vai possuir duas linhas e duas colunas. Perfeito. Inicialmente, essa é a condição que nós temos para realizar a multiplicação entre essas duas matrizes especificamente. Ou seja, uma matriz do tipo 2 por 3 por uma matriz do tipo 3 por 2, tá? E aí, quando a gente for realizar essa multiplicação, como eu falei anteriormente, não basta somente a gente resolver a multiplicação de forma direta. Já que não é assim, como é que a gente vai fazer? Atenção aqui comigo. Vamos supor que eu tenho aqui a matriz A, que é do tipo 2 por 2, vou colocar aqui em cima. A matriz A é do tipo 2 por 2. E eu quero resolver essa multiplicação dessa matriz A pela matriz B, que é do tipo 2 por 3. Vamos analisar aqui a condição? A condição me diz o seguinte, que eu tenho duas colunas na matriz A e duas linhas na matriz B. Opa! Esses valores aqui de dentro são iguais. Perfeito. Automaticamente, a matriz resultante vai ter duas linhas e três colunas, que são os valores extremos aqui dos tipos de cada uma dessas matrizes. Ok, mas como é que eu vou fazer para efetuar essa multiplicação? Atenção aqui comigo. Da matriz A, que é a que manda, opa, peraí, como assim é a matriz que manda? Se eu estou realizando a multiplicação de A por B, quem manda é a primeira matriz. Então, aqui nesse caso, a matriz mandante é a matriz A. Então, dessa matriz, eu vou fazer a transposta dela, ou seja, eu vou pegar cada linha e transformá-la em coluna. Então, por exemplo, dessa matriz A, eu vou pegar a primeira linha, que tem os elementos 2 e 3, e vou fazer a transposta, ou seja, eu vou invertê-la, transformando essa linha em coluna. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou pegar esses elementos, deixa eu escrever aqui do lado. Então aqui eu tenho 2 e 3, certo? Que é justamente essa linha que foi transformada em coluna. E aí, esses elementos dessa linha, eu vou multiplicar com cada elemento da linha da matriz B, respectivamente, dentro das colunas. Então, repare, o primeiro valor aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. É o que nós temos aqui inicialmente, ó. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Eu vou pegar agora esses mesmos dois valores
e multiplicá-los pela segunda coluna da matriz B. Então, olha lá, 2 vezes 3 mais 3 vezes 1. Sempre nessa ordem, pessoal. 2 vezes 3 mais 3 vezes 1. Depois, 2 vezes 0 mais 3 vezes 1. 2 vezes 0 mais 3 vezes 1. Como nós não temos mais nenhuma coluna aqui na matriz B, o que eu vou fazer? Agora, eu vou esquecer os valores dessa primeira linha e vou pegar agora os valores da segunda linha da matriz A. Automaticamente, se eu estou pegando os valores agora da segunda linha da matriz A, então as multiplicações referentes a ela, eu vou colocar agora na segunda linha da minha matriz resultante. Então verifique, 4 e 6 eu vou inverter, transformá-lo em coluna, então aqui ficaria o 4, aqui ficaria o 6, e aí teremos o seguinte, olha só, 4 vezes 1 mais 6 vezes 2, é o que nós temos aqui embaixo. Próximo, 4 vezes 3 mais 6 vezes 1, é o que temos aqui em seguida. Próximo, 4 vezes 0 e 6 vezes 1. 4 vezes 0 e 6 vezes 1. Depois que você faz toda essa montagem, qual é o próximo passo? Repare que em cada elemento agora da matriz resultante, certo? Que é essa que está aqui embaixo, ele está envolvido com uma adição de duas multiplicações. Opa! Pela regra da expressão numérica, se eu tenho adições e multiplicações, quem manda primeiramente entre essas operações é a multiplicação. Então repara comigo, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 2 é 6. Então o primeiro valor vai ser o resultado da soma de 2 com 6. E 2 mais 6 é 8 que colocamos aqui embaixo. Próxima, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 1 é 3, 6 mais 3, 9. Próxima, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 0 mais 3 é 3, o que está aqui embaixo. Próxima linha agora, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4, 6 vezes 2 é 12, 12 com mais 4, 16. 4 vezes 3 é 12, 6 vezes 1 é 6, 12 mais 6, 18. E, finalmente, 4 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 0 mais 6 é 6. Então, o que a gente repara com isso? Que essa matriz resultante, ela possui 2 linhas e 3 colunas, que é justamente os valores referentes aos extremos que eu te falei anteriormente, tá? Então, de novo, ó, eu só posso resolver a multiplicação entre duas matrizes se, em relação aos seus tipos, os valores aqui do meio forem iguais e a resultante vai ser sempre o valor das linhas e das colunas referentes aos dois valores extremos dos tipos das matrizes. A princípio, você pode pensar que é um pouco complicada a multiplicação. Na verdade, ela não é tão complicada assim, até porque você tem que reparar que quem manda sempre é a primeira matriz, tá? Você sempre vai fazer a transposta da linha e multiplicar na ordem que você fizer a transposta com cada coluna da matriz B. E você vai fazer isso sempre. Agora, um detalhe importante que eu quero chamar a atenção aqui para você é o seguinte. Vamos pensar numa multiplicação normal. Por exemplo, 5 vezes 2 é 10. Se eu inverter, 2 vezes 5 também é 10. Ou seja, a regra da multiplicação me mostra que a ordem dos fatores não altera o nosso produto. Mas muito cuidado porque isso não funciona com as matrizes. Ou seja, se eu multipliquei A por B, o resultado foi essa. Então, quer dizer que se eu multiplicar B por A, o resultado vai ser esse aqui também? Não, não vai. Pode ser que você nem consiga achar resultado. Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos pegar e tentar resolver a multiplicação aqui de B por A. A matriz B, reparem, é do tipo 2 por 3. E aí eu quero resolver a multiplicação dessa matriz pela matriz A, que é do tipo 2 por 2. Opa, o que a gente consegue reparar aqui? Nós estamos reparando o seguinte,
que esses valores aqui do meio, eles são diferentes. E devido ao fato de eles serem diferentes, nós não conseguimos resolver a multiplicação de B por A. Então, não vou nem começar a montar. Por quê? Porque vai chegar em um certo momento que a gente não vai conseguir resolver essa operação. Justamente por causa que a gente está vendo que esses valores são diferentes, tá? Então, só é possível resolver a multiplicação entre duas matrizes quando você, analisando os tipos delas, você analisa que esses valores aqui centrais são iguais. Como nós vimos anteriormente, e ao tentarmos multiplicar A por B, esses valores são iguais, nós conseguimos resolver a multiplicação. Mas, fazendo o contrário, por mais que essa propriedade seja possível na multiplicação de valores ou de números naturais ou inteiros, mas para a matriz isso não funciona, tá bom, gente? Então, nessa aula, nós trabalhamos aqui justamente a multiplicação entre matrizes, onde eu te mostrei aqui a regra básica de resolver a matriz, tá? Onde nós temos a multiplicação de A por B. Te mostrei também um exemplo de como resolver essa multiplicação e, além disso, nós verificamos que nem sempre é possível fazer a multiplicação inversa, ou seja, A vezes B dá um resultado, mas B vezes A não vai dar o mesmo resultado ou ainda nem vai ser possível ser multiplicado. Sendo assim, fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!